Olá, hoje estamos fazendo uma reunião com uma pessoa assim que é nossa parceira lá na Reprofert, que trabalha já com a gente há muito tempo, né? E que é uma pessoa que a gente confia demais, né? É uma pessoa assim que a gente tem o prazer de estar junto com ela todos os dias e ela sempre traz muitas informações para nós e ajuda muito os nossos pacientes em todos os aspectos. Como eu trabalho bastante com reprodução humana, ela ajuda muito na orientação da alimentação, como que esse paciente deve se cuidar durante o preparo para fazer um tratamento de uma orientação reprodutiva. Então, eu gostaria, doutora Tássia, né, que a senhora se apresentasse um pouquinho para nós, contasse um pouquinho da história da senhora e quanto tempo a senhora está aqui em São José, o que levou a senhora a fazer nutrologia, é uma especialidade que hoje está assim, todo mundo querendo passar com a senhora, porque quer aprender como é que come e como que não engorda, como fazer as coisas certas. Conta um pouco da sua trajetória para nós, por favor. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Tássia, eu sou médica nutróloga, trabalho na clínica Reprofert, tenho o prazer de trabalhar lá com esses profissionais tão capacitados, pessoas tão maravilhosas. E eu sou médica formada pela UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, formei lá em 2013. E nesse mesmo ano eu vim para São José. Depois que eu cheguei aqui em São José, comecei a trabalhar com clínica médica, mas daí engravidei e fui morar na França. E quando eu cheguei lá na França, eu estava com sobrepeso, tinha acabado de ter filho, e eu queria que essa mudança não fosse só uma mudança na geografia ali, uma mudança de local. Eu queria uma mudança de estilo de vida também, porque eu estava realmente precisando e eu comecei a estudar sozinha um pouco sobre alimentação, sobre como perder peso, porque eu ficava naquela de, para perder peso é fácil, é só você comer um pouquinho menos e fazer mais exercício físico, mas nem sempre acontece assim, e eu estava tendo essa dificuldade. E daí lá na França eu falei, vou me aprofundar nesses estudos, comecei a estudar sozinha. E quando eu cheguei na minha casa nova, eu fui dar uma volta pelo bairro, eu vi que tinha uma faculdade de medicina enorme. A cidade que eu morei chama Toulouse. Então, tinha uma faculdade de medicina na esquina da minha casa. Eu falei, meu Deus, eu preciso estudar aqui, preciso aproveitar esse tempo aqui. E fui mexendo no site e vi que lá tinha uma especialização que chamava diploma interuniversitário, que eu conseguiria fazer, porque durava um ano e pouco, que era o período que eu ficaria lá na França. E na lista de cursos tinha medicina da obesidade. Então, eu mandei um e-mail para o professor, traduzido no Google Tradutor, que na época eu ainda não entendia muito bem de francês, e pedi para que eu pudesse fazer esse curso, e ele me aceitou como aluna. Então, aí começou a minha jornada na nutrologia. Comecei a estudar medicina da obesidade. Lá os professores eles eram muito voltados para a questão da cirurgia bariátrica. Então, tinha muitos pacientes bariátricos. No final, a gente acompanhava esses pacientes, ia para o hospital. E quando eu voltei, eu falei, é nutrologia mesmo que eu quero fazer. Fui prosseguir com os estudos de nutrologia, fiz pós-graduação em nutrologia pela Abram, fiz vários cursos ao longo desses anos. Em 2022, fiz o curso de nutrição enteral e parenteral, que é para trabalhar em hospital, nutrologia hospitalar. E no ano passado, tirei o título de especialista, então consegui o RQE, obrigada, que é esse registro de especialista. E esse ano eu sou pós-graduanda em endocrinologia. Então, eu tenho comigo que todo ano eu faço um curso, me aprofundando sempre na questão do estilo de vida, da alimentação, como isso influencia a saúde das pessoas. Então, essa é um pouco da minha jornada. E eu sou mineira, de uma cidadezinha que se chama Ipanema, e vim para São José porque meu marido estudou aqui e eu me casei e vim para cá. Ele também é mineiro e trabalha aqui. Vocês viram? Essa profissional está lá na Reprofert, né? Ela dá o prazer de estar lá junto com a gente. Vocês viram o currículo dela, né? Ela, assim, ela foi para a França, um país que tem muito doce, e ela resolveu fazer nutrologia. Mas né? Eles são todos magros. Eles são todos magros, né? Então, ela vai, assim, hoje vai dar uma porção de dica para nós de como o paciente que chega, né? Ou o paciente que pensa em engravidar,
ou o paciente que está fazendo um tratamento, ou a pessoa que já tem uma obesidade, ou uma obesidade assim, sobrepeso, qualquer, e orientar também, não só isso, porque às vezes a pessoa é magra, ela não tem sobrepeso, mas ela também necessita de uma orientação alimentar para ver se ela está fazendo tudo direitinho, né? Mas, assim, eu queria que a senhora contasse um pouquinho para nós qual a observação que a senhora tem nos casais que estão pretendendo engravidar. Quais seriam as primeiras dicas que a senhora daria para aquele casal que está chegando lá? Não é nem para fazer tratamento, eles estão pensando em ter um filho, constituir a família deles. O que a senhora orientaria em termos assim, até... porque a gente sabe que tem algumas histórias hereditárias, né? Que as pessoas, às vezes, por fatores genéticos ou epigenéticos, transmitem isso para os filhos. Então, dá umas dicas para nós. Então, a primeira observação que eu vejo é que, normalmente, quem procura a gente primeiro é a mulher. O foco fica na mulher e o homem fica um pouquinho de lado. Mas é muito importante que os dois se preparem, tanto o homem quanto a mulher, num período antes mesmo de engravidar. Isso é importante porque a gente consegue preparar aquele gameta masculino, o espermatozoide, para que o homem consiga produzir um espermatozoide de qualidade, com menos danos, através de suplementação, alimentação e hábitos de vida, e que a mulher também ela consiga melhorar a qualidade daquele óvulo, melhorar o ambiente intrauterino e também durante a gestação para o feto. Então, a gente acompanha pai, mãe e bebê, mesmo antes da gestação, fornecendo todas as orientações nutricionais, mas também avaliando a questão das vitaminas, qualidade da alimentação, algum hábito de vida que seja ruim para aquele momento. Então, a nutrologia é importante por conta disso. O impacto dela vai ser naquele momento da gestação, melhorando a fertilidade inicialmente, melhorando a saúde da mãe e do bebê na gravidez, e lá na vida adulta, o que acontece na vida intrauterina também vai ter impacto. A gente sabe hoje essa questão da epigenética, que é a interação do meio ambiente, de nutrientes, de poluentes, com o material genético ativando ou inibindo alguns genes. Isso começa lá na vida intrauterina. Então, uma pessoa que tem diabetes lá na vida adulta, pode ser que essa alteração, esse gene, começou a ser ativado lá na vida intrauterina. Então, é importante essa preparação porque o impacto é a longo prazo e também se transmite de geração em geração. Isso que a senhora falando é uma coisa que a gente leva na parte da reprodução humana, a epigenética, né, que a senhora acabou de falar. Então, tem muitas mulheres que a gente trabalha na reprodução assistida que, às vezes, elas não estão produzindo, elas estão numa falência, a gente chama de FOP, falência ovariana prematura, ela não está produzindo mais óvulos e elas, às vezes, teriam que a gente solicitar que elas trabalhassem com óvulos doados. E daí elas ficam pensando, vou trabalhar com óvulo doado, o que vai ter da minha parte? É isso que a senhora acabou de falar. Essa mãe que está gerando aquela criança, por ativação de genes, ela pode transferir para o teu filho situações que pode, às vezes, até despertar um gene que estava adormecido. Tanto de forma positiva, como de forma negativa. Então, essa mãe, mesmo essa criança não tendo a carga genética da mãe, mas por ativação epigenética, essa criança pode ter, às vezes, até uma comorbidade por uma aceleração desse estímulo materno, né? E hoje a gente sabe que a epigenética, o meio ambiente, ele tem um peso até maior do que a genética. Sim. Né? Então, tem um peso muito grande. E a gente fala tanto disso porque isso é modificável. Então, é um hábito de vida que eu modifico, é um suplemento que eu faço que pode alterar essa epigenética de forma benéfica para esse bebê. E o que a senhora pode acrescentar para nós, um tipo assim, se puder ser pontual, tudo bem. Eu sei que são múltiplos fatores que ajudam tudo isso. Mas vamos supor que eu falasse para a senhora assim, o sol, a pessoa tomando sol é uma vitamina D que ela vai, assim, a gente está pontuando alguma coisa assim muito importante, o quanto esse sol, essa vitamina D vai ser absorvida, transformada em cálcio e vai impedir uma osteoporose. A senhora teria alguma dica de alguma coisa assim que não pode ser esquecido tanto no pré-natal ou durante o pré-natal?
uma coisa assim para o homem e para a mulher, ou para a criança também. Vamos pegar os 3 fatores: pai, mãe e filho. Uma coisa que a senhora fala assim, isso não pode faltar na alimentação desses 3. Tá. O senhor falou da vitamina D. Vamos Sim. começar com ela, porque hoje a gente vê nos exames laboratoriais que quase todo mundo tem deficiência de vitamina D. E a vitamina D tem um papel muito importante, tanto para a mulher quanto para o homem, na formação de hormônios. Hoje a vitamina D ela tem mais uma função hormonal do que de vitamina. Sim. Quase todas as nossas células do corpo têm receptores de vitamina D. A função dela mais conhecida realmente para o bebê é a formação do osso, mas para a mulher e para o homem pode melhorar a produção hormonal, pode melhorar a taxa de implantação. No endométrio, pode reduzir a inflamação, propiciando um ambiente melhor para o desenvolvimento do feto. Então, ela é muito importante a gente ver as pessoas com deficiência de vitamina D. Então, acho importante a gente suplementar, mas a gente precisa dosar. Sim. Porque essa suplementação ela tem que ser direcionada. Por exemplo, um paciente que tem vitamina D de 13, a dose de vitamina D é diferente de uma dose que eu vou fazer para um paciente que tem vitamina D de 35. Eu preciso repor uma dose maior para esse paciente de 13. Então, por isso eu preciso dosar, mas é uma coisa que é muito importante. Outro suplemento que eu vejo que é bem importante a gente ver antes da pessoa engravidar, principalmente em mulheres, é a questão do ferro. Então, a mulher, muitas vezes, chega no consultório com a ferritina muito baixa. Então, a reserva de ferro está baixa. Eu vou ver todo o perfil metabólico do ferro, mas a reserva de ferro, eu vejo ali que a mulher tem uma ferritina baixa. É importante começar essa gestação já com níveis ideais de ferritina. Então, o ferro é bem importante nessa fase, porque, às vezes, no primeiro trimestre, você não vai repor endovenoso. E aí é importante a gente já ter uma boa reserva de ferro. A senhora consegue corrigir só com a alimentação esse ferro? Ou a senhora acha que é necessário suplementar também? Ou a senhora dá uma trégua? A senhora faz uma alimentação com ferro, com gema de ovo, couve, caldo de feijão? E como é que é a orientação da senhora? A principal fonte de ferro é carne vermelha e miúdos também. Então, uma pessoa que não come muita carne vermelha já vai ter uma baixa absorção de ferro. Mas o nosso corpo, ele não absorve bem o ferro, porque ele é muito reciclado. Então, às vezes, é difícil até suplementar e alcançar esses níveis ideais, é difícil pela suplementação oral. Muitas vezes, você tem que fazer a suplementação endovenosa. No homem, isso é raro, porque o homem não perde muito ferro. Mas a mulher, principalmente a mulher que tem um fluxo menstrual muito intenso, ela pode ter uma deficiência de ferro importante. E aí, todo mês ela menstrua, todo mês perde ferro. Às vezes, é muito difícil a gente fazer essa reposição só via oral. Porque a nossa absorção, por exemplo, a gente repõe 120 miligramas de ferro. Nossa absorção intestinal é 1 miligrama. E lembrando que o ferro vegetal, ele é pouco biodisponível. Às vezes as pessoas têm isso, vou comer couve, vou comer beterraba, vou comer feijão, mas não é uma boa fonte de ferro. Fonte de ferro principal é bife de fígado, carne vermelha. Aí você pode melhorar na alimentação, porque sempre é melhor a via oral. Tudo que você comer de natural é sempre melhor. Não tem condição de fazer só com a via oral, eu vou suplementar. Se a suplementação via oral for eficaz, eu faço ali 6 meses, suspendo e vou acompanhando. E qual, assim, ou quanto de ferro a senhora acha que é prejudicial? Porque nós, ginecologistas, nós estudamos muito o fluxo menstrual. Sim. E nós sabemos que, por exemplo, uma mulher quando entra na menopausa, no climatério, quando começa a falhar a menstruação dela, o ferro dela sobe, tá certo? E daí ela começa a nivelar o risco cardiovascular parecido com o do homem, devido a uma esteatose hepática, um acúmulo de gordura no fígado. Sim. Qual é a orientação que a senhora dá para essa situação? Assim, qual é o nível de ferro que chega lá para a senhora e fala assim, eu acho que eu tenho que suplementar? O nível menor, né, de ferro. Isso. Então, uma ferritina que esteja abaixo de 30, abaixo de 20, eu sempre gosto de deixar em torno de 70. Sei. A ferritina, em torno de 70, ela é suficiente. Mas a questão da ferritina mais alta, ela é preocupante nas doenças de depósito hepático. Então, tem que tomar cuidado realmente com essa suplementação, principalmente a suplementação endovenosa, para não causar danos ao fígado.
Porque quando eu suplemento via oral, meu corpo está me protegendo. Eu absorvo só um pouquinho. Mas a suplementação endovenosa, eu estou colocando ali dentro da corrente sanguínea e esse excesso pode se depositar. Então, tem que tomar muito cuidado Mas com quando a essa... senhora faz essa suplementação endovenosa, né? Isso, assim, eu queria saber, né? Como que a gente... porque o paciente pergunta para nós, né? Sim. Eu não sei, porque essa suplementação venosa, na minha concepção, a gente faz um boom de ferro para aquela paciente e eu acho que ele é metabolizado muito rápido daí. E eu acho, assim, como é que fica essa situação que eu preciso desse pico? Lógico, se eu tiver uma hemorragia, um paciente, né, eu tenho que fazer isso. Mas como é que vocês, da nutrologia, observam esse boom de medicamento, assim, endovenoso? Qual a visão de vocês em relação a isso? Normalmente, eu não faço uma dose alta. Por exemplo, eu prefiro Noripurum, ali uma ampola, daí 1, 2 semanas eu faço de novo. Eu não faço uma dose alta, pensando principalmente nessa sobrecarga hepática, pensando que esse ferro pode se depositar e causar danos ao fígado. Eu não faço. A senhora faz assim mais pausadamente, mais pausadamente, de forma mais lenta e vou acompanhando. Vai acompanhando, né? Vou acompanhando. Eu queria perguntar também para a senhora, aproveitar, né? Vou sugar tudo que eu puder hoje. Em relação à vitamina B12 e B6, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, tanto para o homem como para a mulher, como é que a senhora vê a história da vitamina B12 e B6? Qual é o corte que a senhora faz e como que a senhora orienta para essa situação? Porque nós, mexendo com o fator masculino e também pela mobilidade espermática, parece que existe alguma interação com essas duas vitaminas, B12 e B6. Sim. A vitamina B12 é outra vitamina que eu observo muita deficiência nos pacientes que chegam no consultório. Às vezes ela pode trazer sintomas, como fadiga, parestesia, que é um formigamento nas mãos, nos pés. Então, eu vou dosar essa vitamina B12 e muitas vezes ela está baixa. Então, é importante eu entender como que o meu corpo absorve B12 e por que tantas pessoas com vitamina B12 baixa. A vitamina B12, a principal fonte dela também é fonte animal. Fonte vegetal não tem muita vitamina B12. Então, uma pessoa que não come muitos alimentos de fonte animal, carne vermelha, ela é produzida principalmente no intestino de animais que ruminam. Então, a pessoa não come carne vermelha, pode ter um risco aumentado. Mas muitas vezes eu observo que a pessoa come carne, come produtos de origem animal e tem essa deficiência. E eu vou investigar o porquê. Muitas vezes a pessoa toma alguns medicamentos que inibem a absorção da B12, por exemplo, omeprazol, os inibidores de bomba de prótons no geral, eles inibem a absorção de vitamina B12. Porque para eu absorver a vitamina B12, eu preciso que ela se ligue ao fator intrínseco no estômago e juntas elas caminhem até o íleo terminal, lá no intestino, que é onde ela vai ser absorvida. Então, pessoas que usam inibidores de bombas de próton, ou se não, algumas pessoas têm uma deficiência na produção de fator intrínseco. Você toma vitamina B12, mas ou come carne e não absorve porque não tem o fator intrínseco. Ou tem uma gastrite atrófica, porque eu preciso dessa acidez do estômago para ser absorvida. E daí, até na suplementação, eu tenho que tomar cuidado, porque não adianta eu repor via oral para esse paciente, porque ele não absorve. Ele precisaria do fator intrínseco. Então, para esse paciente, eu vou fazer uma reposição sublingual ou, se não, intramuscular. E daí a vitamina B12 ela tem esse papel no desenvolvimento neurológico, para o espermatozoide, para a motilidade, para redução de danos no DNA espermático, do espermatozoide, para melhor formação do óvulo, proteção do óvulo, porque as vitaminas do complexo B, no geral, elas estão muito relacionadas à replicação celular, à reparação celular, metabolismo energético. Então, elas são super importantes. A B6 eu não costumo dosar, mas a B12 a gente dosa e, às vezes, dá para suplementar, de forma geral, as vitaminas do complexo B, principalmente a B12. As pessoas questionam também. É uma coisa meio cultural e talvez mais antiga, né? Para não falar a minha idade. Mas a pessoa, assim, que fala assim, eu não vou tomar B12 porque vai estimular meu apetite. Eu vou ter mais fome e vou engordar mais.
Tem uma relação real nisso aí ou é mais mito? Não tem relação. Não existe Não tem isso, relação. né? É só uma desculpa mesmo para a pessoa comer mais. Porque a B12 não estimula o apetite, não nada, estimula o apetite. né? E o que engorda, na verdade, é a ingestão de calorias, né? Sim, então, mas as pessoas, quando a gente está lá no consultório nosso, senta aí você lá do lado, né? Elas falam, essa vitamina vai me engordar? É uma grande preocupação das pessoas tomarem vitaminas e falar que aquilo vai ganhar peso. Não, isso é mito. É mito, né? Isso não é uma verdade, isso aí, mito. né? Com porque certeza, existe uma preocupação. O que controla esse o ganho ou a perda de peso é o nosso metabolismo, né? No nosso cérebro, lá no hipotálamo, tem o centro da fome e da saciedade. Lá que vai ser regulado o quanto a gente vai comer, quando a gente para de comer, quanto que vai gastar de energia. E tem outros hormônios, como os hormônios da tireoide, que também controlam o metabolismo energético. E tem outras questões que influenciam. Por exemplo, uma resistência à insulina. A pessoa tem excesso de produção de insulina. É uma pessoa que tem uma tendência a engordar. Mas a vitamina, coitadinha, tem pouca caloria. Ela tem pouca, né? Não tem quase nada. É uma dose muito pequena. São pequenas quantidades, né? Então, não é a culpada. Não é a culpada. A vilã não é ela. Não adianta culpar a vitamina. Deixa eu fazer outra pergunta para a senhora em relação às cirurgias, né? A bariátrica, tanto para o homem como para a mulher. Na parte da reprodução humana, hoje, a gente tem alguns desafios, né? Lógico, nós sabemos que uma mulher com sobrepeso ou com obesidade mórbida ou com grau de obesidade maior, geralmente são indicadas fazer, às vezes, que o paciente não consegue perder peso de uma forma só com alimentação, com exercício. Então, às vezes, é sugerido fazer a cirurgia bariátrica. Dentro da cirurgia bariátrica, nós temos o bypass, né? E temos a cirurgia de sleeve, no caso do estômago, né? Dentro dessas situações, nós sabemos que hoje, nós da reprodução humana, orientamos tanto o homem como a mulher, antes de fazer essa cirurgia bariátrica, que deva fazer a coleta dos seus óvulos e do seu espermatozoide, porque nós acreditamos que isso pode... A mulher, por exemplo, fez a cirurgia bariátrica, ela começa a menstruar melhor, ela tem uma tendência de ter um ciclo menstrual melhor, mas os fatores antioxidantes, a gente acha que eles tornam-se mais prejudiciais para o paciente que fez a bariátrica. Então, eu queria saber a opinião da senhora em relação a isso. Tá. Na cirurgia bariátrica, na técnica de sleeve, é uma cirurgia que ela é só restritiva. Então, você vai retirar ali uma parte do estômago, porém, não tira parte do intestino. Então, não altera a absorção de nutrientes. A pessoa vai sentir mais saciedade, mas não tem uma importância muito grande na absorção de nutrientes. Pode comer menos nutrientes e tal. Porém, no bypass, é uma cirurgia restritiva, então reduz o tamanho do estômago, e desabsortiva, ou seja, tira uma parte do intestino, alterando a absorção de nutrientes. Então, para esse paciente, realmente, esse paciente ele precisa ser cuidado muito de perto, precisa ser suplementado a vida inteira, porque não absorve mais todos os nutrientes que precisa. Então, é um paciente que precisa acompanhar a vida inteira. Gestante que passou por cirurgia bariátrica, a gente precisa ter um cuidado maior, porque talvez vai ter uma deficiência que não é tão comum. Por exemplo, vou pedir as vitaminas normais aqui, vitamina D, B12, ácido fólico, alguns minerais, zinco, ferro, para o paciente normal. Para a bariátrica, talvez eu tenha que pedir uma gama maior, porque pode ser que ele tenha algumas deficiências muito específicas por conta dessa desabsorção. E isso afeta porque as vitaminas têm essa função antioxidante no corpo, né? Então, se o paciente não suplementa, pode piorar realmente a qualidade do óvulo, o ambiente, o endométrio, pode piorar o tecido reprodutivo, pode piorar a qualidade do espermatozoide, a motilidade, né? Então, nessa situação, a pessoa que fez a bariátrica, a sugestão da senhora, a senhora vai usar mais os injetáveis por causa da desabsorção, né? Ou ela pode também tentar corrigir só com as vitaminas via oral.
Porque a absorção lá no fim do intestino se torna mais deficiente, né? Isso. E é como a senhora falou, ela tem que manter isso a vida toda, né? Isso. Porque isso não volta mais. A senhora que é nutróloga, o que a senhora observa no seu consultório dia a dia? Porque pelo tempo já que já tem a cirurgia bariátrica, o que a senhora tem observado? O paciente, né, ele já está tendo alguma complicação a mais, como alerta, para a pessoa, antes de fazer a cirurgia, de repente passar no nutrólogo, conversar com ele, para ele ponderar o quanto vale a pena fazer a cirurgia bariátrica ou tentar corrigir com uma alimentação? Qual o caminho que a senhora, quando chega um paciente questionando com a senhora, não sei se eu faço a bariátrica ou se eu tento fazer a correção alimentar? Da bariátrica, eu sempre vou, mesmo para o paciente que passou por cirurgia bariátrica, eu vou tentar fazer reposição via oral, porque ela é mais segura, o nosso corpo controla o quanto vai absorver, talvez eu tenha que fazer a dose um pouco maior. Mas tem algumas coisas que eu preciso fazer via parenteral. Por exemplo, o ferro, às vezes a absorção é muito ruim, e daí eu tenho que repor o ferro endovenoso a cada 3 meses. Mas a via oral ainda funciona bem. Sim. Ou senão a via sublingual também funciona muito bem. Uhum. E para o paciente que faz cirurgia bariátrica? Então, além do risco de deficiência de nutrientes, o que eu vejo muito na prática? Esse paciente, ele perde peso, mas ele perde muita massa muscular. E aí, quando eu vou fazer a bioimpedância, que é um exame que eu faço lá no consultório, que eu avalio a composição corporal, esse paciente, ele tem um peso até normal ou próximo do normal, mas na hora que eu vejo a massa muscular é muito baixa e a massa de gordura ainda é alta. Então, ele perde muito peso às custas de massa muscular. E massa muscular, eu sempre falo, é saúde. Então, qual que é o risco? Aumenta o risco de fazer lesão. Já teve paciente que passou por cirurgia bariátrica, ela falou, eu operei com 110 quilos, levantei com 70, na hora que eu pisei no chão, eu tive uma fratura óssea. Então, tem o risco de lesão, de fratura, e também o metabolismo dessa pessoa, ele é muito baixo. Porque o metabolismo, o gasto de energia dessa pessoa, ele é diretamente proporcional à massa muscular. Então, quanto maior a massa muscular, melhor é o metabolismo, ou seja, mais energia esse corpo gasta. A gente pode pensar, por exemplo, num atleta, aqueles atletas muito musculosos. Eles precisam de comer quantidades absurdas para suprir o metabolismo dele, para o corpo funcionar bem. Então, no bariátrico acontece isso. Às vezes, ele não consegue também perder todo o peso porque o metabolismo é muito lento e perde muita massa muscular. Então, o conselho que eu dou, sempre a bariátrica é a última opção. A indicação da bariátrica é se o paciente tiver um IMC maior do que 27, mais alguma comorbidade, ou um IMC maior do que 30, também já está indicado. Aliás, desculpa, não é isso, da bariátrica não, estou pensando na medicação. Então, indicação de entrar com medicação antes da bariátrica, né? Porque é uma opção também. É uma opção, antes de eu fazer a bariátrica, eu vou fazer dieta, não resolveu dieta, eu posso fazer medicação, não resolveu uma medicação, eu posso fazer mais de uma medicação, mais de uma estratégia, mas é importante eu entender qual que é a causa desse ganho de peso excessivo. E tratar a obesidade é bem complicado, porque se eu simplesmente faço uma bariátrica sem entender por que essa pessoa engordou, se é por uma compulsão alimentar, por exemplo, eu não tratando a compulsão alimentar, esse paciente, depois da cirurgia, ele vai continuar com a compulsão e daí ele vai trocar a compulsão dele. Talvez ele não consiga comer. E daí ele vai comer quantidades muito grandes de energia, tipo tomar leite condensado. Porque aí ele vai começar a se alimentar muito mal, quantidades enormes de energia com leite condensado, ou trocar a compulsão por bebida, começa a beber, a usar álcool de forma descontrolada. E o paciente bariátrico, ele tem um risco muito maior de alcoolismo, porque o álcool ele é absorvido muito rapidamente. E daí a pessoa vai ficando resistente, precisa de quantidades cada vez maiores para atingirem aquele efeito desejado. Então, tem esse risco aumentado do alcoolismo, pode ter compulsão por compras, e daí é importante eu entender qual a causa, por que essa pessoa está engordando, e tratar a raiz. Quando eu simplesmente falo, não, a bariátrica, vou
porque isso aconteceu muito, acontece, não deveria, mas acontece. A pessoa nunca fez dieta, nunca fez um tratamento mesmo para obesidade e recorre à cirurgia. Isso não deveria acontecer, porque a gente sabe das complicações. A pessoa vai ter que mudar seu estilo de vida para o resto da vida, né? Mudando a alimentação, tem as complicações também, né? Que é o dumping, a pessoa passa mal, tem hipoglicemia também, logo após se alimentar, tem várias complicações. Então, a cirurgia bariátrica é uma opção, com certeza mas ela é a última opção. Tem vários degraus que precisam ser escalados ali antes da cirurgia bariátrica. E o balão? O balão é uma opção também, mas é a mesma coisa. Ele vai dar saciedade, porém, nesse período, ele ajuda a pessoa a comer menos. Nesse período, é preciso que a pessoa melhore seus hábitos. Então, eu vou comer menos, mas então vou escolher melhor meus alimentos. Não adianta comer menos, mas se alimentar mal. Vou comer chocolate, vou comer leite condensado, vou comer um monte de besteira aqui. Vou emagrecer porque estou comendo menos, mas a qualidade desses alimentos é muito ruim. Tirou o balão, volta a engordar porque não mudou os hábitos. E na observação da senhora, né, como a senhora acompanha todas as pessoas que precisam de uma orientação de alimentação, o que a senhora tem observado nos antidepressivos, que às vezes o paciente, né, ele tem uma ansiedade, ele tem compulsão. Tem algum antidepressivo que a pessoa, às vezes, a senhora pode, às vezes, porque a gente está falando para o público, né? Sim. E às vezes, não que a gente vai orientar esse podcast, não vai substituir uma consulta, claro, mas vai dar um norte para os ouvintes nossos, que às vezes querem ouvir uma dica de um especialista nessa área, né? Então, às vezes, eu estou tomando, vou dar uma coisa simples, eu estou tomando um antidepressivo, que eu como um chocolate por dia e esse chocolate diminui minha ansiedade e minha compulsão. Você vai falar, não coma chocolate, vamos tomar um copo de água, vamos comer uma fruta. Existe algum antidepressivo que a senhora acha que ele interfere no metabolismo e faz com que a pessoa ganhe peso? Sim. Sim, dos antidepressivos, existem antidepressivos. Vamos falar dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Tem alguns que são neutros, outros que promovem um ganho de peso realmente, outros que ajudam até a perder peso. Então, um que ajuda no ganho de peso. Então, o paciente chega para mim e fala, olha, eu trato eu trato de depressão, eu uso paroxetina. A paroxetina ajuda o paciente a ganhar peso. Então, eu vou conversar com o psiquiatra. Existe a possibilidade da gente trocar esse antidepressivo por outro? Se ele falar que não, a gente vai usar outra estratégia. Mas a paroxetina ajuda a engordar, o escitalopram também. O citalopram e o escitalopram. Então, são antidepressivos que favorecem o ganho de peso. Sertralina, por exemplo, é neutro e a fluoxetina, ela pode ajudar na redução de peso. Às vezes você precisa usar uma dose um pouco maior e ela trata também compulsão alimentar. Então, o paciente que é compulsivo pode ajudar ali, tanto na depressão quanto na perda de peso. Vocês viram as dicas que a doutora Tássia está dando, até para os pacientes que têm a parte emocional, sim, que ela já está dando umas dicas para ir conversar com o profissional, para ver se não está conseguindo. Vocês veem, né? É um complexo, é uma situação multiprofissional, né? Sim. Ela trabalha a parte do primeiro impacto, do ganho de peso, da alimentação, mas ela tem que ter acesso até um educador físico, até um fisioterapeuta, até o cirurgião, o gastro. Então, é uma interação de múltiplas profissões e especialidades afins para ajudar o paciente, né? Exatamente. E o contrário também, né? Às vezes a pessoa está depressiva, está desnutrida, baixo peso, aí o psiquiatra, ou se ele ainda não se atentou para isso, eu vou sugerir, fazer uma cartinha e falar, olha, será que esse antidepressivo aqui, ele pode ajudar esse paciente a ganhar peso, ele está desnutrido, então a gente pode abrir mão do contrário também. Eu queria fazer outra pergunta para a senhora, em termos assim, porque a gente trabalha com vários tipos e idades de paciente, né? A senhora já falou, já explicou alguma coisa, mas eu vou pegar uma outra faixa etária. São os pacientes um pouco mais idosos, né? Os pacientes sarcopênicos, né? O que é sarcopênico? É um paciente que está perdendo musculatura, né? E hoje a gente vê muito em alta a creatina, né?
A creatina, assim, quando a gente, né, eu falo também da creatina, porque eu tenho algumas pacientes minhas e peço para que elas tomem bastante água, né? Além da creatina também, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do ômega, tá certo? Uma outra fração que a gente se depara lá no consultório. Nós falamos sobre ômega, falamos sobre a creatina, falamos sobre a melatonina também, que é um hormônio do sono, mas que ele também, no paciente mais idoso, a gente sabe que a produção da melatonina diminui. Sim. Se a senhora pudesse dar uma pinceladinha nessas 3 situações, eu não sei como é que está nosso tempo aí hoje, está tudo bem? Então tá bom. Tá. Então vamos falar de sarcopenia. A sarcopenia, então, é a perda de massa muscular associada à perda de força muscular. Ela normalmente acomete idosos, mas ela tem acometido pessoas mais jovens, principalmente mulheres. Então, chega a mulher no consultório que tem até o peso normal, mas quando eu avalio a composição corporal, através desse exame que chama bioimpedância, eu vejo que a massa muscular dela está lá embaixo e eu vou medir a força muscular com o dinamômetro e eu vejo que ela tem uma baixa força muscular. Então, essa paciente, mesmo sendo jovem, ela já pode ter sarcopenia. E isso tem acontecido cada dia mais. Por quê? Porque a nossa alimentação tem sido ruim e mulheres, às vezes, não comem tanta proteína. Então, a proteína é o principal nutriente para a formação de músculo, a proteína junto com o estímulo, principalmente de musculação. Às vezes, homem não tem tanta deficiência, tanto esse problema, porque come mais proteína, já tem aquela cultura, chega na adolescência, já vai para academia, e a mulher, às vezes, não. Então, isso acontece não só com idoso, mas também com mulher. No consultório eu pego mulher, idoso, e eu tenho meus pacientes com câncer também, que fazem bastante sarcopenia. Então, de suplemento, o que eu faço como estratégia? Primeira coisa, antes de pensar no suplemento, eu vou avaliar como que é o consumo de proteína desse paciente. E normalmente é um consumo baixo, porque proteína é o nutriente que forma o músculo. Eu preciso de proteína para formar músculo. Quando eu vou fazer a contagem, eu falo, como que é a sua alimentação? Quantas refeições faz por dia? E eu vou contar, come muito pouca proteína. Então, fontes de proteína é carne, ovo, peixe, frango, os laticínios, leite, derivados. E às vezes a pessoa consome muito pouco. E tem até aquela cultura, eu não como muita carne porque carne faz mal. E não é bem assim. A carne, ela é uma ótima fonte de proteína. Claro que a carne que é industrializada, que passa por... Eu esqueci o nome da... ultraprocessada, isso. A carne que é ultraprocessada, ela com certeza vai fazer mal. Ou senão a gordura trans, hidrogenada, vai fazer mal. Mas a carne natural ali, do animal, do boi, do porco, da galinha, isso não faz mal, isso é muito saudável e a gente nasceu e viveu ao longo de milhares de anos se alimentando dessa forma. Sim. Então, eu avalio o consumo de proteína. Se a pessoa não gosta, não consegue, eu suplemento. Então, eu vou suplementar com suplemento de proteína, um whey protein, por exemplo, é o primeiro suplemento que eu faço. E daí eu posso fazer também a creatina. Outro suplemento que eu gosto muito é o HMB, que é o hidroximetilbutirato, que ele atua na via mTOR, estimulando a síntese muscular e impedindo a degradação do músculo. Então, é outro suplemento que eu gosto bastante de usar em idoso, no sarcopênico. O ômega também, ele pode ser usado, mas não necessariamente para função muscular. O ômega tem inúmeros benefícios, reduzindo a inflamação, um ótimo anti-inflamatório, melhora o ambiente e tudo mais. Mas eu preciso que esse paciente ele também faça exercício. Então, eu mando essa pessoa para a academia. É um conjunto, é a alimentação, a suplementação e a atividade física, principalmente atividade física de força, para estimular o desenvolvimento de massa muscular. E a melatonina? A melatonina. Bom, a melatonina é o hormônio que a gente produz à noite, quando dorme. E ela é o hormônio responsável por regular esse ciclo circadiano. Muitas vezes a gente usa a melatonina falando, melhora a fertilidade. Será que não é porque ela controla o sono que ela melhora a fertilidade, né? Qual que é a ação realmente da melatonina? Então, antioxidante a gente já sabe que é, mas eu acredito que seja muito por essa ação de regular o nosso ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Nosso corpo, ele funciona nesse ciclo noite e dia. Então, tem hormônios que são liberados somente à noite, tem hormônios que são liberados somente durante o dia.
A gente deve se alimentar durante o dia, de alguma forma. À noite a gente dorme, a gente não come. Quando a gente inverte isso de alguma forma, a gente vai prejudicar a nossa produção natural de hormônio. E o senhor falou até o envelhecimento. Vai reduzindo, vai reduzindo. Mas tem muita coisa que a gente faz que também prejudica a nossa produção de melatonina. Porque para ela ser vendo televisão, né? Altas horas. Para ela ser produzida, ela precisa de que o nosso corpo entenda que é hora de dormir, que esteja tudo escuro, que não tenha aqueles estímulos de tela, de luz, né? E daí, pensando nisso, na produção de melatonina, a gente pode suplementar a melatonina, pode sim. Mas, além de suplementar a melatonina, é importante eu fazer a higiene do sono, que é o quê? Eu preparar o meu corpo para dormir. Eu vou falar que é hora de dormir, é aquela rotina. Então, 9 horas, eu já vou reduzindo o estímulo de luz, já não ligo televisão, já desliguei o celular, eu vou fazer minha rotina, talvez de uma oração, de escovar os dentes, de passar um creme. Eu estou falando para o meu corpo que é hora de dormir. E eu vou programando ele para dormir. A melatonina, ela é bem-vinda para aqueles pacientes que têm alguma dificuldade de iniciar o sono. Ela aumenta o sono REM também, o sono profundo. E emendando nisso, é até interessante que eu descobri isso esses dias, que para o homem produzir testosterona, é necessário que ele tenha, no mínimo, 3 horas de sono REM por noite, para ele produzir testosterona de forma consistente. Então, ele inicia a produção, mas precisa de 3 horas de sono. Profundo. Então, muitas vezes a gente vai ter que, além do suplemento, mexer nos hábitos ali de vida da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que chega no consultório para mim com baixa testosterona e vai, eu estou com baixa testosterona. Mas é uma pessoa que faz plantão, trabalha só à noite. É isso que eu ia perguntar para a senhora. Como é que a senhora faz o ciclo circadiano da senhora que às vezes dá plantão noturno? Doutor Fernando, eu desde que eu formei, eu nunca fiz plantão de madrugada. Eu fazia um plantão até a meia-noite, mas assim que eu pude, eu já arrumei minha rotina para trabalhar durante o dia e daí à noite. Meu horário de dormir é 9 horas, 9h30 eu já estou dormindo. E para as colegas e para as pessoas que... o pessoal que trabalha à noite e tem uma inversão dessa situação, porque a gente sabe, né? Sim. O ciclo circadiano, inclusive a gente recomenda que as pessoas façam esporte na parte da manhã, não deixem fazer à noite, porque daí mexe com cortisol, mexe com toda essa cascata de hormônios por aí. Sim. Mas a gente, tanto a senhora como eu, como todos nós, sabemos de muitas pessoas que têm inversão pela própria parte profissional das pessoas. Como que a gente vê isso? O ideal é que essa pessoa reduza ao mínimo a quantidade de plantões noturnos, né? E assim que puder, não fazer mais plantões noturnos, porque isso realmente... Nós somos animais de hábitos diurnos. Então, quando a gente inverte isso traz prejuízo à nossa saúde. Uma pessoa que não dorme bem, então, vamos dizer, a pessoa faz plantão 7 dias por semana. Eu vou falar assim, olha, reduz para 4... Mas e assim, nesses dias que for dormir, tenta dormir na hora certa, acordar na hora certa. E assim, será que se a gente escurecer o ambiente, né? Porque eu já vi assim, até pessoas que usam muito óculos escuros durante o dia no sol, ela já manda uma mensagem diferente, falando que está no escuro, já começa a produção de melatonina, essas coisas todas. E a pessoa que às vezes tem uma inversão, eu lembro muito quando eu fazia obstetrícia, né? E que a gente sabe que o bebê, geralmente, depois que ele nasce, ele desperta muito à noite. Por que ele desperta à noite? Porque era o horário que a mãe estava dormindo e ele tinha um relaxamento e o fluxo de oxigênio para aquele útero era melhor à noite. Olha. E ele passou os 9 meses naquele aprendizado, né? A mãe dormia, deitava, ele despertava, ele acaba de nascer, daí ele está com aquela memória que aquele período da noite ele despertava, né? Como a gente poderia fazer isso em termos de nível de saúde para o ser humano? Por exemplo, ele trabalha das 19 às 7 do dia seguinte. Ele chega em casa, toma seu banho, toma seu lanche, ele vai ter que inverter esse horário.
coloca um blackout na janela, deixa escuro, será que a gente vai atingir esse nível de melatonina? O que a senhora vê nessa situação? Olha, não sei te responder se vai conseguir atingir, porque nós, ao longo de milhares de anos, nós fomos programados para funcionar dessa forma, Sim. animais de hábitos diurnos. Então, realmente, eu acredito que pode melhorar alguma coisa, mas não é o ideal, não né? é o ideal. E outra coisa, assim, até a alimentação. Existe um momento certo para a gente se alimentar. A gente falando de melatonina, o ideal é que a gente não se alimente nesse momento que a melatonina está muito circulante, porque acontece uma resistência à insulina ali. Sim. Então, o ideal é que a gente se alimente na primeira hora que a gente acordou, a gente não come. Espera 1 hora, porque ainda tem melatonina circulante. Espera 1 hora, depois se alimenta. E também, à noite, faz o jantar mais cedo e não se alimenta nas 3 horas antes de dormir. 2 a 3 horas é o ideal, assim, pensando na parte fisiológica, né? Isso, como funcionam as coisas exatamente, mesmo, né? Nesse ciclo. Mas vocês viram quantas dicas a doutora está dando hoje para nós aprendermos a dormir, aprendermos a comer e, assim, são muitas coisas que ela deu, muitas dicas. Eu quero falar mais um pouquinho. Eu não sei como é que está nosso tempo ainda. Tá tudo bem, podemos bater um papo ainda, né? Como é que fica? Porque a gente fica sabendo, assim, existe várias substâncias que a gente chama de oligoelementos, né? Sim. Que é o magnésio, é o cobre, daí tem aquelas coisas que vêm assim, tipo plástico, né? Que vem aquelas coisas que são altamente... Bisfenol, que vem as mamadeiras que antigamente era usada, né? Como que a senhora vê essa situação? Que orientação a senhora passa assim, para as pessoas que elas devem tomar cuidado com esses oligoelementos ou com mais do que um elemento só? É importante tomar cuidado com essa intoxicação por metais pesados, mas isso acontece principalmente quando a pessoa consome muito peixe grande, tipo tubarão, que não é a nossa rotina alimentar. Sim. Aqui. Mas é importante tomar o cuidado com a exposição a ambientes mais poluídos. Eu já vi estudo mostrando que pessoas que moram perto de rodovias têm maiores problemas de saúde, maior risco cardiovascular e até incidência maior de autismo nessas regiões próximas a rodovias. Evitar radiação ionizante, né? Então, pensando na concepção, é isso? Sim. Pensando na concepção. O bisfenol, ele é danoso. Então, antigamente a gente não se atentava a isso, mas hoje a gente vê várias embalagens plásticas livres de bisfenol. Eu gosto muito de usar o vidro em casa, então uso para guardar os alimentos, para conservar, e ele não modifica tanto essas propriedades dos nutrientes. Que mais? Não sei. Não, que falar do cobre, né? A intoxicação, tipo intoxicação. Intoxicação, né? Por essa substância assim que tem assim, né? Porque a gente vê, a gente toma um comprimido, né? E daí tem o medicamento ali dentro. Mas hoje, a gente estudando em nanometria, né, os fatores, a parte que é aquilo que você está ingerindo junto com aquele medicamento, que é um prejuízo que a gente não sabe o quanto isso está nos afetando, até o nosso DNA, que está entrando na nossa composição lá. Exatamente. Esse excesso, ele pode ter uma ação pró-oxidante. A gente fala, eu não sei se a gente falou muito ou se está só na minha cabeça essa questão de antioxidantes, né? Para a gestação é importante ter muito antioxidante, para a saúde é importante ter antioxidante. Então, o que o antioxidante faz? Ele é algum nutriente, alguma substância que vai neutralizar radicais livres, que são produtos do nosso metabolismo ou do meio que são danosos ao nosso organismo. Então, esses antioxidantes, eles são muito importantes, vão neutralizar. Porém, quando tem excesso de antioxidante, ele pode ter uma ação pró-oxidante, que pode acontecer nesses casos, por exemplo, de uma intoxicação. Por quê? Existe uma quantidade ideal de antioxidante. Para cada radical livre, 2 moléculas de antioxidante. Tudo que sobra, tudo que está em excesso, pode fazer o contrário, que pode reagir ali e formar radicais livres. Pode ter uma ação pró-oxidante. Então, pode alterar os gametes, pode alterar o espermatozoide, pode alterar o material genético, isso tudo pode alterar o epigenoma, né? Pode interagir com genes, ativando ou inativando genes.
Porque nessa situação, né, porque nós, por exemplo, né, na parte da reprodução humana, nós tentamos usar muitos antioxidantes, né? A gente usa mais ou menos assim, não existe um consenso, né? Não existe nenhum embasamento robusto na parte científica o quanto nós devemos usar. Então a gente usa um pouco de forma empírica, baseado assim mais ou menos em medicina baseada em evidência, né? Naquilo que a gente observa, porque a gente usa, a gente já começa na nossa primeira consulta usando os antioxidantes. Nos pacientes com mais idade, nós usamos de uma forma um pouco mais incisiva, né? De uma forma mais... Porque nós sabemos que existe muito estresse oxidativo nas células. E esse estresse oxidativo, a gente fala no caso do óvulo, a gente tem o estresse oxidativo mitocondrial, que é o excesso de mitocôndrias dentro do óvulo. Então, esses antioxidantes que nós usamos é na intenção de proteção. Para que esse óvulo evolua, hoje, através da inteligência artificial, a gente tem acesso a um pouco mais dessa situação e podemos analisar melhor os óvulos, os espermatozoides e tudo isso, né? Mas com a nutrição, vocês, né, acho que, né, se todos nós pudéssemos, desde a nossa infância, ter um nutrólogo do nosso lado, mostrando o nosso passo a passo, porque a gente às vezes é um pouco resistente a tudo isso, porque são várias culturas que existem no mundo, né, e culturas que cada um tem hábitos e costumes muito diferentes, muito pontuais. A gente pega o oriental, por exemplo, ele tem uma taxa de sobrevida muito grande em relação ao mundo, né? E parece que a alimentação básica deles, eles, né, têm muito arroz, né? E que nós ocidentais, nós pensamos até que o arroz não teria um poder alimentar tão grande. E eles comem muito frutos do mar, peixe, essas coisas todas, né? E, assim, do outro lado tem a nossa outra cultura, né? Que a gente come mais alimentos ultraprocessados, processados, todas essas coisas, né? E, assim, dentro desse norte de alimentação, se a gente fosse seguir alguma coisa, a gente ia partir para a alimentação mais oriental, né? Como que a senhora vê isso? Eu falo mais para dieta mediterrânea. Mediterrânea, se fosse olhar uma dieta ideal para a nossa genética, é a dieta mediterrânea. Os orientais, eles têm uma vida saudável, porém, ao longo de milhares de anos, a genética deles foi se adaptando a isso. É muito interessante que quando você tira uma pessoa, por exemplo, um japonês, e insere na cultura com alimentação ocidental, e tem estudo aqui no Brasil mostrando isso, estudando colônia de japoneses aqui no Brasil, no interior de São Paulo, mostra que é a população de maior índice de diabetes do Brasil. Porque quando você tira aquela alimentação que ele foi feito para ter, insere uma outra alimentação, isso traz muito mais danos do que para uma pessoa que já está aqui há centenas de anos, tendo uma alimentação mais do padrão brasileiro. Então, tem isso. O japonês, quando ele come alimentos muito processados, vem para um país ocidental e adere a essa cultura, ele pode ter muito mais danos. É a população mais diabética do Brasil. E a gente também tem uma incidência no oriental, maior índice de câncer de aparelho digestivo é no oriental, né? Eu imagino, porque como eles não comem tanta carne, né, o bolo alimentar, o bolo fecal deles, talvez não tenham o estímulo necessário. Mas ela fala uma coisa muito legal, muito assim didática e de um conhecimento muito profundo, e que eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, talvez a longevidade deles esteja muito relacionado com a história de herança genética que eles vieram se adaptando há milhares de anos. Exatamente. Então, eles, né, por transformações gênicas e adaptações e readaptações, o DNA deles ficaram mais forte, mais resistente a uma porção de infratores da saúde, do ambiente, de alimentação.
e que a gente pensava que tinha a ver só com a parte de uma alimentação diferente da nossa. Não, é aquilo que a senhora acabou de falar. É o que né? o nosso, não é o que a gente come, mas é o que o nosso corpo faz com que a gente come. Então, por exemplo, pode ter pessoa que se alimenta muito mal, come um monte de fast food, não tem problema de saúde, nunca vai desenvolver obesidade, porque o corpo dela está conseguindo contornar a situação. Sim. Tem gente que, se comer da mesma forma, vai pesar 200 quilos, vai ficar obeso, diabético. Tem um outro exemplo que é muito legal sobre isso também, que é a população de índios Pima, que vivia na América do Sul. Ela migrou para os Estados Unidos. E essa população comia basicamente produtos feitos de mandioca, milho, comia muito carboidrato. Mas e eram saudáveis, não tinha obesidade, não tinha diabetes. Quando eles migraram para os Estados Unidos, quase todos ficaram obesos, diabéticos e doentes. Então, a genética deles foi feita para aquele tipo de alimentação. Quando isso mudou e eles começaram a comer comida ultraprocessada, industrializada, isso fez muito mal para eles. E é uma população também que nos Estados Unidos era a população mais diabética, mais obesa do país. Isso é muito legal, né? Isso aí, a senhora me esclareceu muita coisa com isso, que é o DNA. É a genética, é a história, é a memória, né? A memória da genética daquele grupo, daquela raça, né? Exatamente. E essa memória, assim, às vezes ela é interpretada como hábitos, e não, é uma memória genética que a pessoa vem passando para os herdeiros, para toda a herança familiar, árvore genealógica, e vem passando uma readaptação e uma resistência. Por isso que, às vezes, a longevidade está relacionada a isso, né? Sim. É muito legal, né? Da dieta, então, a dieta mediterrânea, o senhor estava falando, da dieta ideal, né? A dieta mediterrânea é um exemplo de dieta muito saudável. Para o mundo todo. Para o mundo todo. Então, é uma dieta... Seria a que tem mais equilíbrio. E é a que tem mais antioxidantes. Ela é muito rica em antioxidantes. E, se a gente for olhar, ela é rica também em gordura. Não é uma dieta que é low fat, não. É uma dieta que é rica em queijo, em castanha, em peixes gordos. Bem equilibrada, né? É uma dieta rica em antioxidantes e equilibrada, sim. Vou pedir para fazer a dieta mediterrânea na minha casa, né? E engraçado que a população realmente da Europa, eles se alimentam bem, eles priorizam comer comida de verdade. E são pessoas que são muito ativas. Eu fiquei impressionada, assim. Eu ia nos parques, as pessoas estavam lá lotando os parques no final do dia. No final do dia, ninguém vai para casa para fazer um curso de inglês, para continuar o trabalho. Todo mundo senta ao redor da mesa, vai encontrar com um amigo. É um estilo de vida muito diferente. E eu acho que isso tem um impacto positivo na saúde deles. Acho que sim. E eles não são tão obesos, né? Não. Na França, pelo menos onde eu morei, era mais difícil, mas são pessoas com estilo de vida saudável, que priorizam refeições completas, são pessoas que gostam muito de se movimentar, estão sempre, o meio de transporte é bicicleta, patinete, estão andando a pé. E o engraçado é que na Europa, né, a gente passa praticamente 6 meses de inverno, né, de inverno bem puxado, e que as pessoas teriam praticamente... Eles ficam mais dentro das casas, né? Eles não saem tanto por causa da própria neve, dificultando tudo isso. E a alimentação, né, do ponto de vista, o frio se torna e também ficar sozinho numa casa, que ali, né, a pessoa teoricamente ficaria mais compulsiva no ponto de vista do meu olhar. Né? Então ela ficaria mais compulsiva porque ela tem que ficar dentro de casa, ela não pode sair, a neve está, né, bloqueando a saída dela, ela pode sair só para comprar alguma coisa e já voltar para casa, e tem que ficar em casa. Com o frio, aqui pelo menos nós com frio consumimos muito mais doce, mais chocolate, mais tudo, né? E eles lá, assim, na população geral, principalmente a francesa que o senhor está falando, né? Os alemães acho que nem tanto, mas a francesa e aquele dos Países Baixos lá, a gente não vê o índice de obesidade como a gente vê nos Estados Unidos. Né? Pode ser uma questão genética também, né? Pode ser uma questão genética. Pode ser uma questão genética. Mas, assim, lá onde eu morei no sul da França, em Toulouse, lá não nevava, não tinha um inverno tão rigoroso. E eu ficava impressionada, porque eu realmente não queria sair de casa no inverno, mas quando eu saía, as ruas estavam lotadas. Isso não abalava os franceses, e eles Seria mais para o norte, então, né? Sim,
Acho que mais para Aqui o ali norte. já pega a parte litoral, tudo, né? Ali pega o litoral, o mar Mediterrâneo, aquela região de Cannes, Provence, né? de Cannes, Marseille, né? É uma região. Mas eu queria agradecer muito a presença da senhora nesse nosso podcast. Foi muito rico em informações, rico em trazer muito aprendizado para todos nós. Eu aprendi muito com você hoje. Agradeço muito a sua presença e não vai faltar oportunidades, porque isso aí não se encerra com um dia, né? Nós vamos solicitar a presença quantas vezes a senhora puder vir. Vai ser um prazer tê-la aqui com a gente e trazer mais informações, né? A minha gratidão é imensa, tá? Muito obrigado por estar aqui com a gente. E se a senhora quiser deixar alguma mensagem para as pessoas, em termos, qual é a dica assim, para finalizar para nós hoje? Doutor Fernando, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o senhor. O senhor é uma pessoa que eu realmente admiro muito. Agradeço a oportunidade de trabalhar na Reprofert, a confiança. Eu também aprendo muito com o senhor, com certeza. Eu estou às ordens. Se a gente pudesse, eu ficaria aqui conversando, a gente ficaria conversando aqui por muitas horas, porque realmente é um assunto muito extenso. E o que eu queria deixar de mensagem de reflexão, assim, é mais essa questão de que o que a gente faz hoje isso pode gerar consequências a longo prazo. Então, da mesma forma que um pai, uma mãe, eles preparam o quartinho, o enxoval do filho, é muito importante cuidar da alimentação, cuidar da suplementação, preparar o corpo para a gestação, porque isso vai impactar não só a saúde da mulher ali durante a gravidez, evitar as complicações, mas isso impacta a saúde futura do filho. Hoje a gente já sabe disso, antes a gente não sabia. Então hoje eu ainda fico assim, será que a asma do meu filho foi o leite, foi tal besteira que eu dei, foi não ter amamentado tanto tempo? Então hoje a gente já tem muita informação, mas a gente lembrar disso, que o que eu faço hoje, isso tem um efeito a longo prazo, é aquele efeito borboleta que a gente vê, isso afeta até mesmo gerações, para a gente pensar nisso. E o que eu deixo de recomendação, né? Para as pessoas tentarem se alimentar de forma mais natural possível, comer aquilo que Deus nos deu, a natureza nos deu, mais variedade de alimentos, de cores, então descascar muito mais e abrir menos embalagem, alimentos mais naturais, cozinhar mais, se reunir ao redor da mesa com a família, cuidar do sono, ter um sono de qualidade, cuidar do estresse, ter bons momentos com as pessoas amadas, ter tempo, né, com as pessoas amadas. E, com certeza, isso vai gerar uma vida muito saudável. A atividade física também é importante. Muito obrigado pelo carinho, né? Olha, a doutora Tássia, né? Nós vamos deixar o contato dela aqui com vocês, tá certo? E, né, para vocês quiserem questionar alguma coisa com ela, alguma pergunta, vocês podem mandar. Ou mandar para o nosso e-mail, para o nosso WhatsApp, nós repassamos para ela. E, né, passar com ela é um prazer, né? Assim, vocês vão ver, ela é excelente, muito maravilhosa. obrigada, doutor Fernando. Eu que agradeço. Até a próxima. Tá? Fica com Deus, tá? Tchau, tchau.